convive com criança e nunca deu um grito com uma delas? Às vezes a situação é tão estressante que é difícil se conter, mas será que gritar ajuda na educação ou pode criar uma criança assustada, intimidada com os adultos? A gente conversa com o educador e psicólogo Marcos Meyer sobre esse assunto. Oi, Marcos, bom dia. Bom dia. Oi, Marcos, bom dia. Infelizmente, é algo até mais comum do que deveria, né? A gente acabar gritando com a criança, né? Pois é muito ruim isso. Agora, nós temos duas situações muito diferentes em relação ao grito. Tem aquela mãe, aquele pai que gritam por qualquer coisa. Venha jantar! E fica só aquela coisa assim de gritar o dia inteiro. A criança já se acostuma e não está nem aí com o grito. Até demora para responder, demora para vir, do mesmo jeito que as outras situações. O que acontece nesse caso? O grito não funciona como grito, é apenas extravasado, é o extravasar da mãe ou do pai. E a criança desloca isso, deixa isso para um outro lugarzinho na sua cabeça e vive a vida tranquilamente. O grande problema é o segundo tipo. É o grito que acontece com a criança quando a criança erra. Por exemplo, a criança está almoçando e bate o cotovelo no copo e pronto, é suficiente para a mãe ou para o pai estourarem. Então, aquele grito assim, olha o que você fez, já te falei 1000 vezes para você não fazer isso, né? Esse grito faz com que a criança se sinta incompetente, inadequada, aí essa criança começa... Humilhada também. Humilhada, né? porque às vezes é na frente dos colegas, né? Então essa criança começa a ficar com a autoestima baixa e com medo de errar. O medo gera estresse. Esse estresse aumenta a adrenalina e abre espaço para um risco maior de câncer e de problemas cardíacos. Nossa. Isso, inclusive, é uma pesquisa inglesa. Então, por quê? Porque é muita adrenalina no corpo e a criança não sabe lidar com isso, não sai correndo, não está usando isso em atividade física, está usando isso para se proteger. Então, nós pais, nós temos que tomar muito cuidado em relação ao grito. Dá para gritar sim, a gente não deve ser robozinho que jamais grita, não é isso. Mas o que a gente não pode fazer é gritar para humilhar, gritar para apontar a culpa, gritar para diminuir a criança. Isso a gente não pode fazer. Bom, a gente viu aí tem riscos até para a saúde, então, dessa criança. Então, né, se ela está sempre aí sendo tratada desse jeito, mas quais são os riscos também para o crescimento dela, para o desenvolvimento dela? Ela se torna um adulto, talvez, diferente por ter tido esse tipo de educação quando criança? Quando uma criança recebe muitos gritos e isso faz com que a autoestima baixe, ela começa a ficar com medo de errar. O medo de errar faz com que essa criança se torne mais tarde um adulto com insegurança para assumir novos projetos, tem medo de assumir uma promoção na empresa, diz, não, acho que não é a minha hora, sempre vai deixando para depois. Esse adulto não cresce direito numa empresa profissionalmente, por quê? Porque sofreu muito na criança em relação ao grito. E o momento do grito, ele também revela muito sobre o adulto, né? Muito mais do que sobre a criança, é um descontrole dos pais. Como evitar que essas situações, porque situações de estresse com criança que fogem ao controle são extremamente comuns, né? Às vezes você fala 1000 vezes e a criança vai lá e faz e apronta. Como se controlar? O que deve se ter em visão para não gritar com uma criança? A primeira coisa é nós temos que ter consciência de que criança vai errar, a criança está no processo de aprendizagem e o erro é comum no processo de aprendizagem. Essa é a primeira coisa, nossa consciência em relação à criança. A outra, olhe bem para o tamanho dessa criança, para a idade dela. Você às não vezes... gritaria com alguém do seu tamanho, né? Exato, né? Às vezes 6 anos já tem que ter comportamento de adulto. Nós adultos esperamos muito, a nossa expectativa é muito grande. E aí faz com que haja uma inadequação na expectativa. E aí, claro, a gente começa a gritar demais. Então, a ideia é dar um tempo, perceba bem essa criança e converse com ela. Por exemplo, derrubou o suco, em vez de gritar, estourar e tal, qual que é a melhor coisa? Viu, filho? Olha o que acontece quando a gente deixa o copo perto. Tem que sempre deixar aqui, ó. Mesmo que se esteja com raiva. Ou até você pode dizer assim, mas olha o que aconteceu de novo. Mas sem dizer, seu incompetente. Você pode gritar... Focar no fato. Focar no fato. Você grita contra o suco derramado, né? Olha que nojeira isso daqui! Ao invés de dizer assim, seu porco. Mas bem ainda diferente. assim não é o ideal, né? Ainda assim não é ideal. Embora seja difícil. Mas dá pra gente controlar melhor. Ok, Marcos, obrigada, é sempre um prazer, viu? Um prazer estar aqui com você. Bom dia, Marcos.